Glória a Deus, queridos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, quero cumprimentar aqui, especialmente os irmãos que estão nos visitando pela primeira vez. Estamos recebendo hoje pela primeira vez o Luan Cardoso, Tainá Cardoso, Isabel Cardoso, uma família de Cardoso, Caleb Cardoso, Rebeca Mendonça, Jailson Rodrigues, Luzineia Almeida. Esses irmãos estão vindo, uma salva de palmas para eles. Levante a sua mão, você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Queremos conhecer, glória a Deus, a turma toda lá atrás. Se vocês ainda não fazem parte de uma célula, desses que nós passamos aqui, gostaria de convidar vocês, que até no final do culto, os irmãos possam procurar vocês para estar aí, participando também das nossas células. Quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados na live, através do Facebook também essa semana. Tivemos um pequeno problema na transmissão, mas já restaurou, né, Lucas? Está funcionando, estão me ouvindo? Aleluia, vocês também são bem-vindos, que o Senhor abençoe vocês tremendamente. Glória a Deus. Eu queria falar especificamente para um irmão. O Senhor diz que te ama. Nós falamos isso aqui toda semana, que o Senhor nos ama. Eu quero afirmar para você hoje, o Senhor ama você. Eu estou falando para todos agora. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque tem uma pessoa aqui, ou talvez esteja conectados conosco, que falou com o Senhor essa semana. Não está se sentindo amado. Estava louvando aqui o Senhor e eu senti no meu coração de uma pessoa que estava sem entender essa situação, que Deus me ama, mas não está vendo. E fez um pedido, que se o Senhor realmente me ama, usa alguém para falar que me ama. Então eu estou falando especificamente para uma pessoa que veio aqui hoje ou que está conectado conosco, que você pediu para que Deus usasse alguém para falar que amava você. O Senhor está dizendo que Ele te ama. Ele ama você profundamente. E a resposta daquilo que você está pedindo, Ele está providenciando. Como nós pregamos nas 2 últimas semanas, pode haver momentaneamente o silêncio do céu. Não significa que o Senhor está parado, calado. Ele está operando em seu favor. Então eu quero reafirmar, o Senhor está pedindo para falar para você que Ele ama você profundamente. Amém? Essa pessoa que falou com o Senhor está aqui no nosso meio. Tem alguém aqui que pediu, que gostaria de ouvir da boca do Senhor que ama você? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ministrar hoje, nessa mesma sequência de palavras que nós temos compartilhado. Eu quero falar hoje a respeito de estresse. Nós temos falado de ansiedade, temos falado de situações que acontecem na nossa vida, que acaba trazendo perturbação nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na vida da igreja. Então hoje eu quero passar uma mensagem de como vencer o estresse, se é que há uma maneira de vencer o estresse. Todos esses sentimentos nocivos que produzem enfermidade, ansiedade, estresse, confusão nas famílias, tudo isso são tentações que nós sofremos. Nós somos tentados a ficar ansiosos, nós somos tentados a ficar irados, nós somos tentados a ficar estressados. O problema é que nós não temos o domínio e o controle e acabamos caindo em tentação. Quando nós caímos na tentação da ansiedade, ficamos ansiosos. Compartilhamos várias semanas Jesus falando que nós não devemos ficar ansiosos. Que adianta você ficar ansioso? Não vai mudar nada em relação à sua situação. Que adianta você ficar irado?
por circunstâncias que você não tem controle, não vai mudar nada. A mesma coisa, que adianta você ficar estressado em relação às circunstâncias que você está vivendo, seja no seu trabalho, na família, na vida financeira, seja na vida da igreja, que essas emoções perturbadas como o estresse não vai mudar nada. Então eu queria compartilhar hoje a respeito de como que nós podemos vencer o estresse, ou vencer a tentação do estresse. Lembrando que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. As consequências da ansiedade, consequências do estresse, consequências da ira, fora de hora, sempre vai ser problema. Glória a Deus, aleluia. Alguém respondeu aqui na transmissão que pediu para o Senhor, que queria ouvir da boca do Senhor que amava Ele, aleluia. Isso é tão poderoso, irmãos. Essa questão de nós orarmos para fluirmos nos dons do Espírito é algo que cura. Essa pessoa acabou de ser curada do diabo na cabeça dela. Que o Senhor te abençoe cada dia, meu querido, que você viva no amor de Deus. Acabei de falar, não cair em tentação, na tentação de duvidar do amor de Deus, de duvidar da graça de Deus, do favor de Deus, da salvação de Deus. Nós somos tentados em todas as áreas, e eu me alegro do Senhor, de poder ser um canal, mas todos esses dons foram liberados para cada um de nós. O apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar os melhores dons. Irmãos, um dia estava me perguntando, pastor, como é que faz para ouvir de Deus? Todo culto eu estou aqui, eu peço para o Senhor quer falar alguma coisa para alguém? De maneira simples, tem alguma mensagem que o Senhor quer passar para a igreja? Aí tem aquela percepção no Espírito. Isso pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Você pode receber uma mensagem do Senhor para falar para alguém. Isso é tão poderoso, e eu me alegro no Senhor. Esse irmão está vencendo o estresse agora, de duvidar do amor de Deus, estava sendo tentado. Então, quando nós estamos passando por essas situações e nós caímos em tentação, isso vai produzir coisas ruins na nossa vida. Então, todas as vezes que nós estamos passando por um problema, por qualquer tipo de situação que nós queremos resolver, nós precisamos buscar a origem do problema. Normalmente nós trabalhamos nos sintomas. Normalmente nós tratamos as coisas que está na mão. E nem sempre nós procuramos a verdadeira origem do problema. E quando nós tratamos dos sintomas, isso pode trazer até uma resposta momentânea, mas depois a coisa acaba acontecendo de novo, porque não vencemos. Então todas as vezes estamos passando por dificuldade, por exemplo, na vida financeira, nos relacionamentos da família, marido e mulher, pais com filhos, relacionamentos no trabalho, na vida da igreja. Nós devemos procurar a raiz do problema. Por que é que eu não fico em igreja nenhuma? Por que eu chego numa igreja, aquilo está uma bênção, eu estou ali vivendo com os irmãos, não passa um mês, vem uma perturbação, parece que sai um irmão do inferno lá e vem me perturbar e eu não consigo ficar nessa igreja mais? Por que na minha casa, eu e minha esposa, eu e meus filhos, nós estamos vivendo um momento bom, de repente surge alguma coisa e cria aquela confusão e a harmonia vai embora? Por que eu trabalho e não prospero, não tem paz na vida financeira? Todas as vezes que nós estamos diante de uma situação assim, nós precisamos buscar a origem. Por que essas coisas estão acontecendo? Nós precisamos encontrar a raiz do problema, se nós queremos resolver de uma vez por todas. Como uma árvore, é uma comparação bem simples. Imagina que você tem um pé de manga na sua casa, no quintal da sua casa, uma mangueira que produz muita manga, que era para ser uma bênção. Mas toda vez que dá aquele monte de manga, as mangas caem, apodrecem no chão, junta mosca, mosquito, mau cheiro, traz aquele desconforto. E aí você quer resolver esse problema. Você pode trabalhar momentaneamente colhendo aqueles frutos antes que eles caírem. Mas vai passar um tempo, vai estar tudo ali de novo. Se você quer resolver de uma vez por todas esse problema da mangueira fazendo sujeira no seu quintal, você tem que cortar ela até a raiz. Porque se você cortar, deixar o tronco, ela vai brotar de novo, um tempo vai estar lá fazendo sujeira de novo. Assim também são esses problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Seja na família, nas finanças, no trabalho, seja na vida da igreja. Toda vez que surge essa tentação do estresse,
para tirar você da posição, para roubar sua paz, para estragar o ambiente à sua volta. Nós precisamos descobrir a raiz e arrancar ela. Podemos até tratar momentaneamente dos sintomas, mas passa pouco tempo, está acontecendo de novo. Eu e a pastora Maristela trabalhamos muito tempo com casais em Goiânia. E se tem uma coisa que a gente acabou adquirindo experiência é com confusão entre marido e mulher. Marido e mulher campeão para arrumar confusão. A gente sempre brincava porque a nossa folga de pastor é segunda-feira. E dia de domingo é o dia que o marido e a mulher ficam juntos. Toda segunda-feira tem um casal ligando: pastor, vem aqui porque eu não aguento mais essa mulher. Pastor, mas hoje é o dia da folga, não vou ficar para amanhã. Não, ou vem agora ou vamos acabar agora. Toda segunda-feira tinha um abençoado lá que arrumou confusão no final de semana. E a gente estava lá. E a gente ia, aconselhava o casal, pedia perdão, perdoava. Mas a gente sabia qual era o problema. Eram aqueles problemas de alma. Problemas lá da infância. Traumas, circunstâncias, rejeições. Coisas poderiam parecer insignificantes que acabam produzindo no relacionamento essa situação. E a gente sempre tratava com isso. A pastora, ela tem um dom com relação a essas coisas da alma, de mágoas, ressentimento. E ela sempre falava, especialmente para as irmãs: enquanto você não resolver isso no seu coração, esse problema com o seu pai, esse problema com aquele namorado ou noivo que te abandonou, enquanto você não tratar essa raiz, o seu casamento vai ficar passando por isso. Então nós íamos lá, e na medida que eles permitiam, a gente tratava aquela situação. Mas enquanto não era tratada a raiz do problema, aquilo vem de novo e vai produzindo ansiedade, estresse, perturbação, briga. Muitos casais se divorciam, não é culpa do marido ou da esposa, mas de coisas que estão guardadas, de raízes mais profundas no coração, que de vez em quando brota. Às vezes desperta por uma palavra. Às vezes uma palavra que o marido fala transtorna completamente a esposa. Uma palavra que a esposa fala cria aquela confusão na casa. Mas eu só falei isso, pastor. Foi só isso que eu falei. É só isso para você. Mas você não sabe o que essa palavra produziu na vida do seu cônjuge, talvez há 20, 30, 40 anos atrás. É um start. Então nós precisamos ir na raiz do problema para resolver, para que isso não venha aparecer de novo e seja resolvido de uma vez por todas. Nós precisamos arrancar até a raiz, para que nós não venhamos a passar por essa dificuldade. Quando nós analisamos a vida do homem, lá no Gênesis, da criação até a queda e depois as consequências da queda, nós podemos compreender essas circunstâncias que nós passamos na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina como nós lidarmos com essas circunstâncias na nossa vida. Eu queria compartilhar a respeito disso. Aqueles eventos que aconteceram lá no Éden, da criação até a queda, e depois as consequências da queda, elas vão trazer para nós luz a respeito dos problemas que acontecem na nossa vida e acaba produzindo estresse. O que aconteceu lá no Éden, no início, lá no Gênesis? Deus criou o homem, imagem e semelhança, colocou eles num jardim maravilhoso. Naquele jardim não tinha trabalho, não tinha confusão, não tinha nada. Era um local de bênção, de harmonia, de amor. A presença de Deus era viva ali. E Deus falou para o homem: de toda a árvore do jardim pode comer livremente, somente de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela. Era só um mandamento que tinha ali no jardim: não coma dessa árvore. Mas nós sabemos que o homem foi lá, comeu. Está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Aquilo que Deus havia falado, não faça, fizeram, pecaram. Aqui foi o primeiro pecado do homem depois da criação. E aí, como consequência desse pecado, eles descobriram que estavam nus. Então eles estavam ali no jardim do Éden, revestidos da glória de Deus, né? Não é que tiraram a roupa. Eles eram revestidos da glória e viviam na plenitude ali, como imagem e semelhança. Por isso eles tinham domínio sobre toda a criação. Mas no momento que eles pecaram, eles viram que estavam nus.
Eles perceberam que tem alguma coisa errada. E no momento que eles perceberam, então veio agora a vergonha. Essa vergonha é a manifestação da condenação. Porque eles agora se viram nus, então eles ficaram acusados. Eles entraram agora no conceito de condenados e por isso ficaram com medo. No momento que eles se viram nus, eles agora se envergonharam e ficaram com medo. Isso está escrito em Gênesis 3, a partir do verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, tentando cobrir o vazio da glória de Deus. Não funcionou. Eles eram revestidos da glória de Deus, porque pecaram, foram destituídos da glória. Nós vemos Paulo falando, todos pecaram e foram destituídos, carecem da glória de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Não comeram o que não deveria comer, pecaram, ficaram debaixo de condenação. Quando o Senhor apareceu, ficaram com medo e esconderam. Presta atenção na sequência dos eventos. Por causa da queda, agora Deus veio e anunciou para eles a consequência dos atos. Na sequência, Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento. Fala comigo, em fadigas. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto, fala, no suor do rosto. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Antes de dar sequência aqui, muitas pessoas creem que aqui Deus liberou a maldição, né? Porque ele havia pecado, então agora Deus vai tacar a maldição nele. Porque ele desobedeceu, então Deus agora vem com o seu cetro de ferro na cabeça de Adão, executar juízo sobre Adão. Mas isso não é verdade. O que Deus fez aqui nesse texto é anunciar a Adão as consequências dos seus atos, simplesmente. Os atos que Deus está anunciando é consequência daquilo que eles fez. Isso que Deus está anunciando é consequência da atitude do homem e da mulher. Antes desse texto aqui, Deus falou primeiro para o diabo. Deus falou primeiro para a serpente: vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Deus anunciou juízo contra o diabo, mas contra o homem, Deus apenas falou para ele: ó, infelizmente, você fez o que não devia ter feito. A partir de agora, a sua vida, em consequência dos seus atos, vai ser diferente. No jardim, você estendia a mão e pegava o fruto. Agora, para você comer, vai ser em fadiga, sol quente, plantando na terra. Às vezes você planta, colhe, às vezes você planta, não colhe. É do suor do rosto que você vai comer o pão, em consequência das suas atitudes. Por quê? Porque a terra se tornou maldita. Por causa dos atos do homem, a terra se tornou maldita, e em fadigas agora ele vai obter o sustento. É no suor do rosto que ele vai comer o pão. Essa fadiga e esse suor aqui representa o esforço que o homem deveria passar agora para sobreviver na terra que se tornou maldita. Por causa dos atos dele, por causa de ter desobedecido, então ele sofreu a consequência agora. E é exatamente aqui que entra na nossa vida essa questão do estresse. Que para viver nesse mundo, para nós comermos, tem que suar. Para nós termos o sustento, nós vamos ter que enfrentar situações. Então muitas são as situações que nós enfrentamos no dia a dia, como Deus anunciou ao homem aqui, em fadiga, com suor, lutando no dia a dia para ter o sustento, para poder comer, que vai produzir esse estresse. Isso que Deus está falando aqui representa essas circunstâncias que nós vivemos e às vezes somos tentados e caímos na ansiedade, no estresse, na confusão. Então tem uma sequência aqui. O pecado produziu a condenação produziu o medo e o medo produziu o estresse.
Então, essa sequência para nós é muito importante, para que a gente possa agora analisar as circunstâncias que nós estamos vivendo e descobrirmos qual que é a verdadeira raiz. Qual que é a verdadeira raiz do seu problema financeiro? Qual que é a verdadeira raiz do problema entre marido e mulher? Qual que é a verdadeira raiz do problema entre pais e filhos? Qual que é a verdadeira raiz de você não conseguir viver uma vida saudável na igreja? De você não conseguir ter relacionamentos saudáveis na igreja? Se nós observarmos essa sequência, nós vamos ter condições de descobrir e vencer esse estresse que nós passamos no dia a dia. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que o estresse não é causa, é fruto. O estresse, ele vem em consequência de outras coisas. O problema é que nós sempre ouvimos, e nós mesmos às vezes falamos, que o estresse produz todo tipo de doenças psicossomáticas. Produz ou não produz? Pessoas estressadas que não conseguem ter paz no coração, acabam adoecendo, inclusive câncer. Isso é falado aí pela medicina, precisa mudar de vida. A maneira que você está vivendo está produzindo essas enfermidades no seu corpo, na sua alma, está causando transtorno na sua casa. Agora, se o problema fosse o estresse, unicamente o estresse, se o problema fosse a única causa, resolve o problema do estresse e acabou o problema. Se o problema do seu casamento, relacionamento marido e mulher, é porque estão estressados, cura do estresse, abandona o estresse e acabou o problema. O problema é que nós sabemos que não é assim que funciona. Como é que você pode acabar com o estresse? Imagina no trabalho. Tem pessoas que são muito estressadas por causa do trabalho, sim ou não? Tem pessoas que são malucas por causa do trabalho. É o tempo todo atribulado, estressado por causa do trabalho. Os subalternos das empresas que sabem, né? Aquela pegação no pé, dando dura, vou demitir o tempo todo. Aquela pessoa está supitando ali o tempo todo. Eu já trabalhei com pessoas que eu ficava olhando para ele, esse cara vai dar um infarto agora e vai cair. O cara era supitando de raiva o dia todo, estressado, por causa do trabalho. Aí como é que você vai fazer para tirar o estresse do trabalho? Vai ficar sem trabalhar? Quem é que pode ficar sem trabalhar? Não, estou estressado, eu vou parar com esse negócio de trabalhar, não vou mexer com isso mais não. Tem marido que fala isso para a esposa. Você segura as pontas aí, que eu tô para dar um infarto de trabalho, então eu vou parar de trabalhar e você segura as pontas aí. Aí quem vai ficar estressado é a mulher, sim ou não, esposa? Tem um irmão em Goiânia que uma vez ele passou mal no trabalho, né? Correram com ele para o hospital. Depois que o médico examinou ele ali, diagnosticou, ele teve um princípio de infarto por causa do trabalho. E o médico falou para ele: seu problema que levou você a esse princípio de infarto é estresse. Você precisa dar um jeito, seu trabalho está te matando. O irmão falou para o médico: então eu vou morrer, porque não tem como eu ficar sem trabalhar. Aí o médico deu aquele conselho abençoado para ele: não, você pode procurar um trabalho mais tranquilo, né? Procura um trabalho menos estressante, como se fosse fácil. Você tem o seu trabalho, você trabalha, talvez seja um empresário, talvez seja um funcionário. Ah, tá bom, doutor, então eu vou mudar de trabalho, eu vou falar com aquela pessoa lá, eu vou trocar de trabalho com ele, ele tem uma vida mais tranquila, eu vou ficar com a vida tranquila e vem para uma posição de estresse. Quem é que pode mudar de vida dessa maneira? Quem é que pode, assim, ao seu bel prazer, não, a partir de hoje eu vou mudar meu trabalho? Nem todas as pessoas têm essa opção de arrumar um trabalho menos estressante. O estresse está ali e ele tem que trabalhar. O que ele vai fazer? Outra situação: relacionamentos podem ser muito estressantes, sim ou não? As esposas aí, seu marido te estressa de vez em quando? Sim ou não? Estressa muito. Eu tenho uma lá em casa, de vez em quando fica estressada comigo. Eu falo: me ame apenas. Mas relacionamentos podem ser muito estressantes. Qualquer tipo de relacionamento, marido e mulher, pai com filho, relacionamentos no trabalho, na escola, na igreja. Não tem como nós vivermos sem relacionar uns com os outros. E o pior um pouco é que nós relacionamos com pessoas imperfeitas como nós somos imperfeitos. Então todo relacionamento, num determinado momento, pode acontecer de produzir um estresse. Marido e mulher às vezes se separam por causa disso,
porque falta sabedoria para lidar com a situação. Irmãos estão aí fora da igreja porque tiveram um problema no relacionamento. Tem coisas que os irmãos não chamam de estresse, mas no fundo é porque ficou estressado, não conseguiram lidar com aquela situação e vão embora da igreja. Alguns, menos mal, ficam pulando de igreja em igreja, mas outros assumem logo a religião do desigrejado. Estão fora da igreja, não precisam de igreja, ou seja, eu não preciso de me relacionar para adorar a Deus. Eu não preciso relacionar com ninguém para ser um cristão. Eu não preciso ser um membro ligado ao corpo para que eu receba a vida de Deus. Que é uma mentira muito grande do diabo, que as pessoas estão aí fora achando que estão vinculados ao corpo de Cristo, sem estar vinculados ao corpo de Cristo, porque não conseguem relacionar. Porque toda vez que eles tentam um relacionamento na vida da igreja, criam uma situação, eles se ofendem, estressam e vão embora. Como é que nós resolvemos isso? Tem jeito de ficar sem relacionar? Tem como você viver uma vida saudável sem nenhum relacionamento? De vez em quando aparece alguém na internet ou num programa de televisão, aqueles ermitão, aqueles eremitas que vivem sozinho no meio do mato, morando numa caverna. Alguns anos atrás eu vi uma reportagem de um senhor do Nordeste. Ele tinha 40 anos que ele via sozinho numa caverna, em paz, sem estresse. Quando você olha para uma pessoa que está vivendo sozinho, no meio do mato, isolado, sem nenhum tipo de relacionamento, você fica com inveja dele? Essa pessoa tem problema. Essa pessoa tem muitos problemas e não consegue viver a vida de comunidade. Nós não fomos criados para viver dessa maneira. Nós fomos criados para ser corpo, para ser lavoura, para ser exército, para ser família. Então nós precisamos de conhecer alguns princípios para podermos viver a nossa vida, apesar dessas circunstâncias que acontecem. Mas tem muitas outras coisas que nos traz estresse. O trânsito. Alguém aqui fica estressado no trânsito? 5 horas da tarde, grande circular, aqueles amarelinhos passando uns em cima dos outros, que é uma maravilha, aleluia. Alguém dá um glória a Deus quando um amarelinho daquele te dá uma fechada, Oswaldir? Você saindo da sua casa, cantando aquele louvor, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para a reunião do pastor, aleluia. Aí vem um amarelinho, quase passa por cima de você. Faz igual os irmãos, glória. Ora em línguas, né? Amaldiçoando, né? Trânsito é estressante, irmãos. Tem uns irmãos que é mais estressado. Tem irmãos que quando eles... Aquele irmão de Deus, aquele irmão abençoado, mas quando ele pega no volante, parece que tem um negócio ali no volante, que ele já fica surtado. É igual os irmãos abençoados aqui, especialmente os jovens, né? Já viu aquele irmão? O cara é uma benção, paz do Senhor, amado. Mas quando põe ele dentro de um campo de futebol, que toca na bola que começa a partida, o irmão vira um endemoniado. Já viram alguém assim? O cara perde completamente o controle. Alguns anos atrás, eu ainda jogava bola. Nós tínhamos uma turma em Goiânia lá, que jogava no campo. Então eram uns crentes misturados com os ímpios. Teve um dia que eu não fui, graças a Deus eu não fui. E aí tinha lá um grupo de irmãos lá, um campão grande lá, tinha umas 30 pessoas lá. E tinha 2 irmãos lá, um pastor e um discípulo no campo. E começaram a partida. E aí no meio da partida... Diz que o pastor deu um totozinho no discípulo e irritou o discípulo. E aí, o que aconteceu? No meio da partida, o discípulo veio e pegou o pastor. E começou aquele negócio. E os ímpios estão tudo ali, só tinha os 2 de crente. O resto tudo era ímpio. De repente, agarrou um no outro, trocando tapa no meio do campo. Os ímpios vieram apartar os crentes da briga. Os ímpios. Eu falei, graças a Deus que eu não estava lá nesse dia, para passar essa vergonha. Aí depois que seguraram, um puxou para cá, puxou para lá, que eles acalmaram. Oh, amado, me perdoa, eu estava estressado, eu estressei, amado, a paz do Senhor, vão com Deus, né? Mas foram os ímpios que tiveram que separar os irmãos estressados lá no meio do campo. Aquele discípulo deve estar amando o pastor dele até hoje, né? Ai, Deus. Não, tem pessoas que nós somos tentados, isso tudo é tentação. E nós temos que orar todo dia, Senhor, não me deixe cair na tentação. Existem circunstâncias especiais que nós estamos sujeitos a cair em tentação.
Então, se você é esse atleta que gosta de jogar bola, mas que sabe que quando você pisa no campo, você fica meio possesso, nunca mais vai lá. Amaldiçoa aquele campo. O carro é mais difícil, né? Você precisa procurar uma maneira de vencer esse estresse da direção. Né? De ser aquele irmão, né? Que vai com Deus, amado, que o Senhor te guarde, né? Ainda tem aquela história do filho de Abraão, né? Que Deus falou para Abraão e nós estamos debaixo da mesma bênção, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, toda vez que você amaldiçoar alguém, fique sabendo que se ele for filho de Abraão como você está entrando agora num lugar perigoso. Não, estou debaixo da graça, mas foi Deus que falou, vou abençoar os que te abençoar e vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. Você ficar abençoando o filho de Abraão aí, você pode ter problemas. Amém? Então precisamos cuidar da nossa vida. Baseado nisso tudo aqui, nós vemos também, né? Diz aí que quando começou esse novo século, o século 21, eles anunciavam, né? Esse é o século da depressão. Quem lembra disso? Começou o século 21, esse é o século da depressão. Porque muitas pessoas já viviam depressivas. Mas aí veio a pandemia, piorou muito. Sem a pandemia já era o século da depressão, aí veio a pandemia. E aumentou muito o número de depressivos e suicidas. Eu não vi fotos, eu não vi nada, mas parece que ontem ou anteontem na Djalma Batista teve um fato muito triste de alguém que suicidou lá. Deve ter visto que eu que falar nas redes sociais aqui. Alguém que estava em depressão. Alguém que entrou num nível de estresse tão grande que veio a depressão e acabou tirando a vida. Mas isso se multiplicou em milhões no mundo por causa dessa pandemia. Pessoas que não tinham problema acabou caindo em depressão. Estava conversando com um corretor esses dias e ele falando que hoje tem muitas pessoas procurando casas, moravam em apartamento por causa das quarentenas, daqueles lockdown, ficaram muito estressados, o espaço pequeno, então agora eles estão procurando casa, que se por acaso tiver, né, uma outra quarentena, eles estão no espaço maior, porque produziu muitos problemas em consequência dessa pandemia. Então a conclusão é o seguinte, parece que nesse mundo é impossível viver sem estresse. Sim ou não? Mas é exatamente isso. Nesse mundo é praticamente impossível você viver sem esse tipo de tentação, sem esse tipo de fadiga, sem esse tipo de suor no rosto para comer o pão. Isso é consequência da queda lá do Éden. Desde que o homem caiu no pecado, agora a vida do homem está sujeito a esses fatores que produzem estresse. Nós ainda temos a vantagem que nós não experimentamos do jardim. Eu fico às vezes meditando como era a vida do homem no jardim antes da queda. Era algo maravilhoso. Né? Diz aí alguns teólogos, né, que o homem não tinha nem essa aparência que nós temos. Era algo completamente diferente. Tinha uma beleza extraordinária. O pecado nos deformou. Mas ali no jardim ele tinha plenitude de tudo. Tinha um poder sobrenatural. A capacidade mental do homem funcionava 100%. Hoje diz aí alguns entendidos, né? Muitos anos atrás, quando eu fazia lá o ensino fundamental, lá a segunda fase, chamava ginásio na época, diziam que o homem mais inteligente do mundo usava 20% da capacidade cerebral. Mas de uns anos para cá falam em 2%, 0,5%, ou seja, não tem essa capacidade mais de colocar o cérebro a funcionar. Ficou limitado. E são detalhes, mas que o homem ali no jardim tinha uma vida completamente diferente. E ainda mais ele era revestido da glória de Deus. E não tinha aquele problema que nós temos. Nós somos revestidos da glória também. Mas nós ainda temos um corpo que é carne, que foi feito do pó. E para o pó vai voltar. Nós não vamos voltar para o pó. O nosso corpo sim, porque a terra se tornou maldita. O nosso corpo foi feito do pó. E o corpo vai voltar para o pó. Não nós voltaremos para o pó. Mas esse corpo vai voltar. Agora, não era a vontade de Deus que o homem vivesse dessa maneira. Quando o homem caiu, entrou toda essa circunstância. E nós hoje estamos vivendo nesse princípio, por causa da consequência do pecado. Para que a gente consiga o sustento para viver hoje, vamos passar por fadiga, por tribulação, por confusão. Temos que trabalhar, relacionar, porque é do suor. Então, como é que nós podemos
viver a nossa vida vencendo o estresse. É aí que nós entramos agora nesses princípios da palavra de Deus, que nesse mundo caído, realmente nós precisamos lidar com as circunstâncias, a lidar com a ansiedade, a lidar com o estresse, a lidar com a confusão, a lidar com a tentação. Não é porque você é tentado a ficar estressado que você tem que ficar estressado. Não é porque você é tentado a ficar ansioso que você tem que ficar ansioso. Não é porque você é tentado a cair em adultério que você tem que cair em adultério. Não é porque você é tentado a falar uma mentira que você tem que falar mentira. Nós temos que encarar isso tudo como circunstâncias do dia a dia que está do nosso derredor. Não tem como nós ficarmos isentos dessa tentação. A partir do momento que você sabe que você pode ser tentado nessas circunstâncias, você precisa organizar a sua vida e criar dispositivos de defesa para não cair em tentação. E o principal é orar. Pai nosso, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Esse mal é a consequência dos atos. Porque hoje ainda, os nossos atos pecaminosos, que para com Deus não está tudo resolvido, mas os nossos atos produzem consequências. Ministrei algum tempo atrás no seminário. O ato pecaminoso hoje, para com Deus, para nós filhos de Deus, não muda o amor de Deus por nós, não muda a nossa posição. Marido, a esposa caiu em adultério, para com Deus não muda, já fomos perdoados. Mas muda aqui na terra as consequências? Muda muito, claro que muda. Então, o mesmo que aconteceu lá no Éden, quando o homem pecou e sofreu a consequência, ainda hoje os nossos atos pecaminosos produzem consequências ruins. Talvez você não tenha uma vida estressada, mas a partir do momento que cometeu um pecado, um adultério, uma mentira, alguma coisa errada, vai produzir circunstâncias que vai gerar um estresse muito grande, levar para depressão e um monte de coisa que tem por aí. Eu conheci homens que passaram a viver uma vida miserável por causa de um adultério. Tinha uma vida abençoada, a esposa, filhos, vivia em paz, próspero. Um dia vacilou, caiu na tentação de um adultério. E a partir dali acabou o casamento, perdeu o emprego e foi para o buraco profundo, por causa de uma atitude errada. Viveu debaixo da condenação do diabo, apesar de para com Deus está tudo resolvido, já foi perdoado. Mas a vida dele mudou completamente. Não é maldição de Deus, não é juízo de Deus, é consequência dos atos. Os nossos atos têm consequência, tudo é semeadura e nós podemos colher. Então o que nós vemos é que nesse mundo caído, nós precisamos aprender a lidar com esse estresse, porque é praticamente impossível viver sem essa tentação. Ainda que o estresse seja a causa imediata de muitos problemas, ele não é a raiz, tem algo mais profundo. Nós vemos na palavra aqui de Deus, lá do Gênesis, que tem algo que acabou produzindo o estresse na vida do homem. Foi o medo. O medo produziu o estresse na vida do homem, que agora ele tinha que viver em fadiga e do suor do rosto. Está escrito lá em Gênesis 3, a partir do verso 9. Foi quando o homem pecou, Deus apareceu e perguntou para ele. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. No momento que ele pecou, ele foi destituído da glória. Veio a acusação, porque agora ele perdeu a glória de Deus. E porque ele perdeu a glória, ele ficou com medo e escondeu. Medo de Deus. E aí, essa é a primeira menção de medo na Bíblia. Antes da queda não tinha medo. Não tinha medo dos animais, não tinha medo da morte, não tinha medo de nada. Deus nos criou para viver da maneira com que nós fomos criados. Então não é da vontade de Deus que nós vivamos com medo. Deus não nos criou para viver atemorizados. Deus não nos criou para que a gente possa agora ficar com essa perturbação, esse medo de tudo. E tem pessoas que têm medo de tudo, mas a origem de todos os medos é a morte. Deus havia falado para Adão que se ele comesse do fruto, certamente morreria. Então depois que ele comeu, que Deus apareceu ali, ele falou: estou perdido. Ele me falou que se eu comesse eu ia morrer. E aí quando Deus chegou, ele ficou com medo e correu. Porque qual que era o medo dele? De morrer. Que de hoje a gente não passa. Hoje Deus está vindo aqui, nós desobedecemos e nós vamos morrer.
não morreu completamente, mas morreu porque perderam a presença. As vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. De certa maneira, o homem morreu, perdeu a comunhão e foi separado. Mas o que produziu o medo dele era a morte. Então, quando você vê alguém com medo de andar de elevador, tinha uma cunhada minha, em Goiânia, a gente morava no 10º andar. Todas as vezes que ela ia lá em casa, ela batia de escada. Não andava de elevador de jeito nenhum. Ela tinha medo de elevador. Mas na verdade ela não tinha medo de elevador. Ela tinha medo do elevador cair e ela morrer lá dentro. É a mesma coisa, tem medo de altura, tem medo de andar de avião. Você não tem medo de andar de avião. Você tem medo do avião cair e você morrer. A origem de todo medo é a morte. E todos nós, de alguma maneira, acabamos, em determinados momentos, tendo medo de alguma coisa. Somos tentados também a ficar com medo. Agora, não é propósito de Deus. Deus não nos criou para que possamos viver com medo. Medo do futuro, medo de perder o emprego, medo de acabar o casamento, medo de morrer. Deus não nos criou para vivermos com medo. Por isso que nós vemos que em Cristo Deus veio e resolveu essa nossa situação. Está escrito em Romanos 8,15. Porque não recebestes na salvação o espírito de escravidão, para viverdes outra vez com medo, atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Qual que é a hora que nós devemos clamar Abba Pai? É quando nós somos tentados a ficar com medo, quando somos tentados a ficar estressados. É nessa hora que nós clamamos Abba Pai, e o nosso paizinho vem no nosso socorro, e vem e traz paz no nosso coração. É a provisão de Deus em Cristo para nós. Porque a gente não viva mais uma vida com medo, atemorizado. Ele nos deu o Espírito dele. E é pelo Espírito Santo que nós temos o testificado de que somos filhos. E se somos filhos, temos um pai. Então nós podemos clamar ao nosso pai. É como uma criança pequena. Quando surge uma situação, a primeira coisa que grita é pelo pai. Porque sabe que no pai vai vir o socorro e a provisão. Nós precisamos começar a viver nessa dimensão. Então aqui nós vemos que o medo produz o estresse. O medo de perder o emprego. Na verdade, qual que é o medo de perder o emprego? A situação que nós passamos às vezes no trabalho. O trabalho pode ser cansativo, fisicamente. Mas ninguém fica estressado porque você trabalhou muito durante o dia. O estresse que acontece no trabalho é aquele medo de não cumprir a meta. Medo de não corresponder à expectativa, medo de não alcançar aquilo que você tem no coração, medo de perder o emprego. O estresse sempre vem por causa do medo, que nós precisamos guardar o coração. Agora, todos nós, de vez em quando, surge um motivo para termos medo. O estresse é consequência do medo, mas o medo também vem por causa de um motivo, então o medo também não é a raiz. Nós estamos falando aqui de vencer o estresse na nossa vida. O que produz o estresse é o medo, conforme nós vimos aqui lá no Gênesis. Mas o medo também é consequência de uma outra coisa, que eu quero mostrar para os irmãos agora. Lá no Éden, Adão disse que teve medo porque viu que estava nu, viu que havia sido destituído da glória. Foi quando Adão pecou, ele teve a consciência do pecado. E a consciência do pecado traz o quê? Condenação. Deus havia dito, não coma. Ele comeu. Perdeu alguma coisa. No momento que ele perdeu, ele viu agora que ele fez a bobagem. Só que agora já era tarde, agora veio a condenação. A origem do medo é a condenação. A condenação produz o medo e o medo produz o estresse. Então é a condenação que vai levar você a ter despertado o medo. Existe uma relação estreita entre a condenação e o medo. Todo medo vem do sentimento de condenação e da falta de revelação do amor de Deus para nós da nova aliança. A condenação produz o medo, mas nós vencemos agora com a revelação de que nós somos filhos amados. Todas as vezes que o diabo acha alguma coisa na sua vida, seja consequência de um pecado, seja de uma situação que você fez errada, que vem essa consciência
de condenação, vai vir um medo junto. Como esse irmão ou irmã que estava agora numa situação, filho de Deus, amado, mas não está sentindo o amor de Deus, não está percebendo. E todas as vezes que nós somos tentados a duvidar do amor de Deus, a duvidar do quanto Ele nos ama, nós vamos cair agora na tentação de achar que Ele está irado conosco, ou de que nós não somos dignos de ser abençoados. É nesse momento que as pessoas começam a querer fazer coisas para poder receber a bênção. É nesse momento que as pessoas começam a decair da graça e voltar para os princípios da lei. Eu fiz uma coisa errada, eu preciso consertar essa coisa, então eu tenho que fazer alguma coisa para compensar. Porque esquece que foi lá na cruz que o Senhor revelou o seu amor por nós. Esquece que lá na cruz todos os seus pecados foram pagos, a sua dívida foi paga. Os pecados passados, dos atuais e dos futuros estão pagos. Mas o diabo ainda acha situação no nosso coração, se nós não vigiarmos, se nós não guardarmos, se nós não orarmos para que não nos deixe cair na tentação de duvidar do seu amor, de duvidar do quanto somos amados. E no momento que alguma coisa está errada, ou que você não recebe a bênção, no momento que o céu está em silêncio, como nós ministramos, você pensa, a bênção não veio porque Deus está irado comigo, estou devendo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. É nessa hora que nós saímos da posição da bênção. Todo medo vem do sentimento de condenação e da falta de revelação do quanto nós somos amados. Mas Deus em Cristo mudou a nossa sorte. Na cruz Ele revelou o seu amor por nós. A condenação produz o medo produz estresse. Não tem como você resolver o problema do estresse. O estresse está aí, qualquer momento ele vai te pegar, uma situação ou outra. Mas tem como você resolver o problema da condenação. Porque está claro na Bíblia, não precisa de interpretação. Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há pessoas, por exemplo, que o diabo consegue colocar o espelho na frente delas. E a Bíblia fala que nós devemos contemplar no espelho o Senhor. Quanto mais contemplamos o Senhor no espelho, mais a imagem dele é refletida em nós. Mas todas as vezes que nós contemplamos a nós mesmos, aquelas pessoas, quanto mais introspectiva, quanto mais ela se autoavalia, mais ela vai ver que tem coisa errada, mais vai ficar debaixo de condenação, mais medo vai ter e mais estresse vai ter. Então nós não temos que olhar para nós temos que contemplar o Senhor e a obra da cruz. Quanto mais você contemplar, mais você vai vencer essas circunstâncias na vida. Pessoas que ficam se contemplando o tempo todo, se autoavaliando, são essas que têm infarto, são essas que vivem estressadas, são essas que criam confusão de todo tipo, que não firma na igreja. Tem coisas que produzem estresse. Eu fui chamado para desfrutar da graça de Deus, estou debaixo da graça de Deus. Mas quanto mais eu recebo da graça, mais graça eu tenho que conceder. Quanto mais eu recebo do amor de Deus que é derramado no meu coração, mais eu posso amar. Então quanto mais você tem revelação da graça, mais gracioso você deve ser. Porque tem irmãos que não ficam na igreja, porque ele olha para o lado e vê pecador. Esse irmão conhece ele, eu sei o que ele anda fazendo por aí. Então não tem graça nenhuma para com o irmão. O lugar desse irmão não é na igreja não, esse irmão tem que resolver a vida dele primeiro. E aí como o pastor não expulsa o irmão pecador, aí esse santão pega e sai da igreja. Essa igreja não é digna de mim. Então tem coisas que nós precisamos avaliar. É o nosso tratamento. Para mim, misericórdia. Para os outros, juízo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas bem-aventurados os misericordiosos. Nossos relacionamentos é de um imperfeito para um imperfeito, de alguém que erra para alguém que erra. Nós precisamos ser graciosos nos nossos relacionamentos. Se nós eliminarmos a condenação da nossa vida, o medo vai perder o poder e, consequentemente, o estresse deixará de existir. Não é que as circunstâncias ao nosso derredor não vai levar você a ser tentado a ficar estressado.
Não é que as circunstâncias do seu marido, querida irmã, esposa, não é que as conversas do seu marido não vai levar você a ficar tentada, a ficar estressada com ele. Mas você vai conceder graça, ainda que há momentos que você gostaria de fazer outra coisa, mas você vai conceder para ele de graça aquilo que você recebeu de graça. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Se nós queremos avançar na nossa vida, diante de todas as circunstâncias que acontecem nesse mundo, nessa terra que se tornou maldita, nós precisamos aprender a receber da cruz, da obra da cruz, do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. E quanto mais eu recebo esses benefícios da cruz, mais eu vou ter para poder conceder a outras pessoas. Nós sofremos com esse trânsito maluco. Na verdade, aqui em Manaus o trânsito é uma bênção. Eu sempre falo com os irmãos, né? Quem nunca dirigiu carro em Belém, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, você não sabe o que é trânsito estressante. Goiânia é um negócio absurdamente nervoso, o trânsito. Aqui em Manaus é uma maravilha. Então, quando você conhece o trânsito de Goiânia, como eu conheci, eu cheguei aqui em Manaus, o trânsito de Manaus não é estressante. É para os irmãos. Mas para mim eu estou no céu, né? Mas se eu quero vencer esse estresse que o trânsito proporciona, eu tenho que olhar para a cruz. Na cruz Ele me amou de tal maneira, na cruz Ele me concedeu uma graça tão grande, que eu não vou estressar com esses motoristas malucos. Eu vou interceder: Senhor, livra eles do acidente, livra da morte, livra da perturbação, guarda esse coitado, que a luz do Senhor resplandeça, que o anjo do Senhor conduza esse carro, para que ele não morra ali na frente. Nós precisamos crer que o nosso pecado já foi perdoado e que nós somos filhos amados de Deus. 1 João capítulo 4, verso 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, o medo produz estresse, o medo produz confusão, o medo rouba a paz, o medo produz tormento. Logo aquele que teme, logo aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Então nós precisamos cada dia mais meditar, receber, desfrutar do amor de Deus. É do amor de Deus que foi revelado na cruz, é do amor de Deus que é derramado no nosso coração, é desse amor de Deus que nós temos falado tanto e devemos falar cada dia mais. É desse amor que nós falamos, que Jesus te ama, como eu falei aqui hoje, que você é amado, Ele ama você, Ele ama você, não duvide disso, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus está cheia da revelação do amor de Deus. E não é porque você é bom, porque você faz coisas boas, Ele ama você, porque Ele é bom, porque Ele concedeu graça, porque Ele é amor. E aí, aqui fala que o perfeito amor, que na verdade é o primeiro amor, né? O primeiro amor, esse verdadeiro amor que lança fora o medo, não é o nosso amor por Ele, né? No Novo Testamento, a Bíblia traz a revelação do primeiro mandamento. O primeiro mandamento da lei de Moisés: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse era o primeiro mandamento. Mas no Novo Testamento, a revelação é o seguinte: você só pode cumprir o primeiro mandamento se você receber o amor dEle. Porque o primeiro amor, o verdadeiro amor, é o dEle, não é o nosso. O nosso amor vai ser resposta ao amor dEle. Nós só cumprimos o primeiro mandamento, amando Ele acima de todas as coisas, quando nós recebemos o amor dEle, quando nós compreendemos o quanto Ele nos ama. Por isso nós vemos João também falando nessa carta, né? 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos os irmãos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos os nossos inimigos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos os motoristas malucos do trânsito porque Ele nos amou primeiro. Eu amo a minha esposa porque Ele me amou primeiro. A minha esposa me ama porque Ele amou ela primeiro. A fonte do nosso amor é o amor dEle. O nosso amor é apenas uma resposta ao amor dEle nós recebemos. Mas se eu acho que eu preciso merecer o amor dEle, eu não vou receber, porque não tem nada em mim que me habilita a chegar diante de Deus para receber um amor tão grande. Não há nada que eu fiz, que eu estou fazendo, ou que eu possa fazer para receber esse amor. Eu recebo Ele de graça.
Mesmo aquelas pessoas que têm uma vida correta, que se esforça, que luta, e de repente ele acha que está no padrão de poder receber, esse é o que não vai receber mesmo, porque ele está chegando diante de Deus com justiça própria, e a raiz de todos os males é a justiça própria. Quando eu chego diante de Deus, que agora eu posso receber do amor dele, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu estou aqui na igreja, eu sou pastor, eu é que não vou receber mesmo. Ou recebe de graça, ou não recebe. Mas se você abre o coração para receber desse amor tão grande, que excede o nosso entendimento, então esse amor é derramado no seu coração. Essa palavra derramado é como que uma cachoeira. Não é derramado de conta-gotas, não, é como uma cachoeira do amor de Deus sendo derramado. Por isso nós precisamos falar do amor de Deus, por isso nós precisamos meditar no amor de Deus, nós precisamos nos alimentar do amor de Deus todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos alimentar do amor de Deus, do falar do amor de Deus, porque é isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos levar a amar os nossos irmãos, os nossos inimigos, amar a Deus. É isso que vai me sustentar, é isso que vai me levar a vencer a tentação do estresse. Na minha casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, no trânsito, no futebol. Quanto mais eu me alimento do amor de Deus, quanto mais eu tenho a revelação de que esse amor me é concedido de graça. A Bíblia fala tantos versículos, Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz. Não era quando éramos bonzinhos, quando éramos pecadores. E esse pecador não está falando de atos pecaminosos não, está falando de natureza. Nós éramos como que porcos num chiqueiro, e Ele nos amou de tal maneira, e nos transformou de porco numa ovelha, e nos conduz a pastos verdejantes, águas de descanso, refrigera a alma. Tudo isso é a expressão do amor dele por nós. Só o verdadeiro amor lança fora o medo, que é o amor dele. O verdadeiro amor é o quanto ele ama você, é o quanto você precisa se embriagar desse amor. O verdadeiro amor, querida esposa, não é o do seu marido. O verdadeiro amor é o amor de Deus por você. E quando você recebe o verdadeiro amor, você vai amar seu marido agora, talvez como nunca amou. A mesma coisa, marido. O verdadeiro amor não é da sua esposa para com você, é o que Deus revelou na cruz. E quando você recebe o amor da cruz, que foi revelado na cruz, você vai amar sua esposa de uma maneira que você nunca amou. Nós precisamos nos alimentar desse amor. A cruz é o centro, deve ser o centro da nossa vida. Nós vencemos o diabo e as suas tentações quando nós descansamos no amor do Pai. Nós falamos muito do descanso, né, de vencermos a ansiedade. Mesma coisa em relação ao estresse. Nós vencemos as tentações do diabo quando descansamos no amor do Pai, desse Abba Pai, desse papaizinho que nos amou de tal maneira. Se você tiver clareza do quanto você é amado, por esse amor verdadeiro, esse amor vai remover o medo. E sem o medo, mesmo que enfrente as lutas do dia a dia, as fadigas, o suor do rosto, você não ficará estressado. É aquela sequência que nós falamos no início. A sequência é o pecado, a condenação, o medo e o estresse. Nós pecamos, éramos pecadores, mas sobre nós não há mais condenação, porque Ele nos amou de tal maneira. Então, se você hoje tem a revelação de que sobre você não há mais condenação por causa da obra da cruz, se você hoje tem a revelação do quanto você é amado, e esse amor lança fora o medo, esse medo que foi lançado fora, vai levar você a vencer as dificuldades do dia a dia. Eu quero terminar, convidar a equipe de louvor aqui. 1 João, capítulo 4, verso 10. 1 João é o apóstolo do amor. João é aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. João se autodenomina discípulo amado. João é aquele que traz para nós a revelação desse amor que foi manifesto na cruz. E aqui João diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra-chave desse versículo é propiciação. A propiciação
era aquilo que era realizado sobre o propiciatório. Lá no Santo dos Santos, do tabernáculo, do templo, tinha a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era chamado de propiciatório. Ali tinha 2 querubins, voltados um para o outro. Aqueles querubins guardavam a glória de Deus. E lá no Velho Testamento, todo ano, o sacerdote sacrificava um cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e fazia a propiciação dos pecados do pecador. Aspergia o sangue sobre o propiciatório, fazia propiciação. João está falando que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós cumprimos os mandamentos, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para derramar o seu sangue, e o sangue de Jesus ser aspergido de uma vez por todas sobre o propiciatório, e nós sermos perdoados de uma vez por todas. Não precisamos mais do sacrifício de bode, de touro, de cordeiro. Nosso cordeiro perfeito foi sacrificado, derramou o sangue, já foi feita a propiciação sobre a sua vida de uma vez por todas. Hoje nós podemos descansar nesse amor que foi revelado pelo fato de ter Deus enviado o seu Filho para ser a propiciação dos nossos pecados. Amém? Queria convidar você a ficar de pé nessa hora e a nós orarmos para que o Senhor venha nos sustentar todos os dias da nossa vida. Nós reconhecemos que nesse mundo caído nós ainda passaremos por fadigas, por tribulações. É do suor do rosto que nós vamos vencer a maioria dos desafios que nós enfrentamos. Mas a propiciação já foi realizada. Sobre nós não há mais condenação. Se não há mais condenação, eu não preciso ficar com medo, eu não preciso esconder de Deus. Pelo contrário, eu posso clamar: Abba, Pai. É como Adão lá no jardim, no momento que ele se viu nu, que veio a condenação. Se o sangue tivesse sido derramado, ele poderia clamar: Abba, Pai, eu errei sim, mas o Senhor me ama, o Senhor já me perdoou. Presta atenção, Deus não vai perdoar você, Ele já perdoou. Diga amém. Ele já perdoou, você já é perdoado. Por isso não há mais condenação, porque em Cristo a nossa vida está resolvida. E nós devemos cada dia mais crer nessa verdade, porque o amor de Deus, que excede o nosso entendimento, nos constrange. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O contrário do que se falam por aí. Quando você prega a graça, as pessoas vão para o pecado agora. É o contrário, porque a bondade, o amor de Deus é que nos conduz a uma vida de santidade nesse sentido. Queria que nós orássemos nessa hora e cantássemos um cântico ao Senhor. Ore ao Senhor agora. Se você tem tido uma vida estressante ou estressada, ou se você tem produzido estresse em outras pessoas, ore ao Senhor agora, para que essa verdade preencha seu coração, para que você não ande mais com medo que produz estresse, e você não ande mais com medo que sobre você não tem mais condenação. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, é no nome de Jesus, o Cordeiro Santo e Perfeito, que nós oramos hoje. Oramos, ó Deus, nessa revelação de que sobre nós já foi realizada a propiciação, quando o Senhor enviou o seu Filho para derramar o seu sangue ali na cruz. E nós oramos hoje, ó Deus, porque nós cremos hoje pela Tua Palavra, que podemos viver uma vida abençoada, livre da ansiedade, livre do estresse, livre de cair na tentação do estresse, livres de cair na tentação da ansiedade. Nós oramos hoje para que seja o Senhor a trazer luz, revelação a respeito dessa verdade, de que sobre nós já não há mais nenhuma condenação, e que podemos hoje chegar diante do Senhor com ousadia. Não temos mais recebido o espírito de escravidão para viver com medo, porque não estamos mais debaixo da condenação, e livres do medo podemos clamar: Abba, Pai, ao invés de ficar estressados. Nós oramos hoje, celebramos o amor do Senhor que foi revelado na cruz, celebramos e louvamos ao Senhor pelo amor do Senhor que é derramado no nosso coração. Celebramos hoje a obra da cruz, onde o Senhor revelou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido quando ainda éramos pecadores. Nós te louvamos, adoramos o Senhor, bendizemos o teu nome e exaltamos hoje o amor do Senhor que foi revelado na cruz. Aleluia. Queridos, eu falei aqui do amor de Deus, falei aqui da graça de Deus,
Esse amor que foi revelado na cruz, que é derramado no nosso coração, é para os filhos de Deus. É aquilo que Jesus fala: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Eu quero hoje aqui fazer um apelo. Talvez você está nos visitando aqui, nunca teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Hoje é um dia de salvação. Todos os dias são dias de salvação. E se você está aqui hoje e ouviu essa mensagem, e algo aconteceu no seu coração, que você tomou uma decisão de viver uma nova vida. Talvez você também que está conectado conosco tem vivido uma vida de estresse, uma vida de ansiedade, uma vida de perturbação, e ouviu essa mensagem e quer desfrutar dessa vitória que procede da cruz. Eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus hoje. Aqui no nosso meio, alguém está aqui hoje que não teve oportunidade, gostaria de entregar sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, o Pai deu. O Pai entregou o Filho, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem alguém no nosso meio que gostaria hoje de entregar sua vida para Jesus? Faço uma outra pergunta. Talvez você um dia entregou sua vida para Jesus. Talvez um dia você experimentou desse amor de Deus, mas como eu falei aqui, a dificuldade de relacionamento, talvez problemas da família, problemas da igreja, fez com que você se afastasse. Você que está conectado conosco, talvez você está conectado porque você não vê condições de estar vivendo a vida da igreja. E hoje é o dia da sua reconciliação, de saber que pela obra da cruz você pode vencer esse estresse do relacionamento, da dificuldade. Tem alguém no nosso meio hoje que veio aqui para se reconciliar com Deus, ou através dessa live, alguém gostaria hoje de entregar sua vida para Jesus, ou se reconciliar, voltar para a comunhão? Eu quero orar. Primeira oração de salvação, que tem muitas pessoas conectadas conosco. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos e repetisse comigo essa oração de entrega. Talvez você é alguém que está dentro da igreja, semana após semana, mas não tem experimentado o amor de Deus, porque tem alguma coisa aí falando no seu ouvido que você não é digno, que você só vai experimentar o dia que você mudar de vida. Eu falo para você hoje, mentira do diabo. O amor foi revelado, foi dado a você há 2000 anos atrás. Não será dado, já foi dado há 2000 anos. Há 2000 anos essa cachoeira do amor de Deus está sendo derramado. E aquele coração que chega na posição, recebe. Com os olhos fechados, fala comigo: eu confesso. Mais alto: eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio com o meu coração que Jesus é o Santo Filho de Deus, que veio aqui na terra em carne e sangue, morreu na cruz no meu lugar pelos meus pecados, e porque eu creio, eu sou salvo. Senhor Jesus, muda a minha vida, a minha história, me livra de cair na tentação da ansiedade, do estresse. Muda a minha vida, escreve o meu nome no seu livro, o livro da vida. Amém. Eu ainda quero fazer uma outra oração, oração de reconciliação, para você que talvez está aqui ou que está conectado. Todos com os olhos fechados, fala: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu andei por decisão própria, por caminhos que não eram os seus caminhos, mas hoje eu decido também, por vontade própria, me reconciliar com o Senhor e com os irmãos, para viver a vida de igreja. Hoje eu tomo a decisão diante do Senhor para viver uma vida de reconciliação, para cumprir o propósito pelo qual eu fui criado. Me abençoa,
me capacita para que eu possa vencer todos os desafios e permanecer todos os dias da minha vida na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Medite no amor de Deus, fale do amor de Deus, desfrute do amor de Deus, se alimente do amor de Deus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida, sobre a sua casa, e onde você estiver, você seja a expressão do amor e da graça de Deus. Que os irmãos vão em paz, que o Senhor os acompanhe em nome de Jesus. Aleluia.